Boa tarde, pessoal. Olha só como é que essas galinhas são mansas e tranquilas. Mas por que essa tranquilidade toda? Deixa eu explicar. Porque aqui a gente segue o padrão bem-estar animal. Aqui, ó. Tô sentado, pode colocar a mão nelas, que elas sabem que nada vai fazer mal para elas, né? Então por isso que elas são tranquilas, são mansas, são bem saudáveis. Para vocês verem aqui, tem uma alimentação balanceada com energias, proteínas, tá? Para que elas continuem assim, bem saudáveis. Porque o objetivo é produzir ovos de galinha caipira orgânicos. Mas não se pode falar ainda em orgânico porque tem que seguir alguns padrões, tá? E tem o certificadora para vir constatar que são orgânicos mesmo. Então por enquanto a gente ainda não pode falar. Então a gente só mostra que eles são ovos de galinha caipira. Isso aí a gente pode falar porque são, tá? Então qual o objetivo desse vídeo? Nós temos vários clientes que não estão recebendo ovos esses dias porque a produção está muito baixa. É normal, né, nessa época de quaresma que cai a produção. Mas por que cai a produção? Primeiro, porque o clima muda, né? Então o dia tem menos claridade, então ela inibe a produção de ovos, tá? Por ter menos claridade no dia. Esse é um dos fatos. E segundo, várias galinhas trocam de pena nessa época. Então é onde também inibe a produção de ovos. Mas muita gente pode falar, por que então que nos mercados, supermercados, tem muito ovo para vender, o ovo de granja? Porque conforme eu já falei no começo, a ideia é produzir ovos de galinha caipira orgânico. Para isso a gente segue o padrão que chama bem-estar animal, tá? Por isso que elas ficam tranquilas desse jeito, elas têm espaço suficiente para elas andarem, tá? Isso tudo vai refletir na qualidade dos ovos. Então por que os de granja não caem a produção? Porque eles aumentam como a produção de granja, as galinhas ficam presas em gaiola, em galpão e em gaiola, sem espaço nenhum para andar, né? Não seguindo esse padrão bem-estar animal. Aí eles colocam mais luzes para elas, quase que 24 horas. Então elas comem quase 24 horas. É onde tem a produção. Só que uma galinha dessa ela vive 8, 9 meses no máximo. Tem galinha aqui de 5 anos. Tá? Então a gente respeita o animal, respeita a fisiologia do animal e dá ele o direito de ser animal. Então nós não forçamos a produção, tá? Ela tem a produção dela normalmente. Então nessa época cai muito. A gente espera que agora no mês de maio, a partir do mês de maio e junho, a produção volte normal e o fornecimento de ovos também, tá? Que a gente priva muito pela qualidade, tá? E todo o tratamento que é dado aos animais se reflete no final, que é a produção de ovos. Todos os ovos são com muita qualidade, são bem amarelinhos, tá? Então a gente aproveita para pedir desculpa aos clientes nossos e avisando a necessidade do porquê, tá? Que a produção caiu tanto. A gente não está conseguindo atender os pedidos. Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde, tá? Que Deus abençoe o dia de todos.